Oi, pessoal, tudo bem? Caríssimos e caríssimas, estamos aqui retornando ao Prosa com o Bertaglia. E o tema de hoje é um tema substancial também, principalmente para aquelas empresas que querem manter um padrão de informação. O tema vai ser a importância do PDM, que é o padrão descritivo de materiais. E antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria de deixar uma frase de reflexão. E a frase é a seguinte, ela é do famoso e conhecido Sócrates. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. É costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Bela reflexão, né? Vamos então conversar um pouquinho sobre a gestão dos cadastros, que é o Master Data Management, ou MDM, que muitas empresas, organizações de diferentes tamanhos elas têm a preocupação quando estão fazendo a implementação de um sistema ERP, que é o Enterprise Resource Planning, e tem muitos aí no mercado, eu vou citar alguns conhecidos, como Oracle, SAP, a própria TOTUS, e o cadastro, ele é o alicerce desses produtos exatamente para poder manter um padrão da informação dentro da organização e facilitar que as empresas e os usuários possam fazer uso dessas informações. Mas ocorre o seguinte, a maioria das empresas, muitas vezes, desconhece quais são os caminhos que elas precisam seguir, desconhecem os padrões e como fazê-los, seguindo alguns procedimentos, alguns requerimentos que sejam realmente importantes nesse processo todo. E quando nós pensamos num mundo que vai além do ERP, que extrapola o ERP, por exemplo, o Business Intelligence, a padronização de dados. Hoje o mundo é do dado, né? Nós estamos falando aí que o dado é o petróleo, né? É o ouro negro do futuro. Então, nós vamos conversar com uma pessoa que é uma pessoa, para mim, fantástica, é um professor, um profissional fantástico, que colabora muito com a educação. Portanto, eu vou prosear com o amigo Leonardo Paião. E o Léo está lá em Maringá, no Paraná. Oi, Léo, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao Prosa com Bertaglia. Um orgulho, uma honra muito grande recebê-lo aqui e tomar uma aguinha de forma virtual contigo. Léo, fala um pouco aí sobre a finalidade do PDM. Gratidão, primeiramente, Paulo, por estar juntamente contigo nesta prosa e proseando com você, com todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Paulo, pela acolhida, por você permitir esse espaço para nós falarmos sobre um assunto tão importante nas operações das empresas, independente na área industrial, na área da logística. É fundamental nós nos preocuparmos, ou melhor, Paulo, nós planejarmos e estruturarmos o nosso cadastro. E isso será uma prosa sobre o PDM, Padrão Descritivo de Materiais. Só que antes, Paulo, para o pessoal, que nem você falou, estou falando aqui de Maringá, da Cidade Canção, Cidade Verde. Eu também, Paulo, que nem você comentou, eu tenho duas atuações, que é isso que nós queremos entregar dentro dessa prosa. Então, eu atuo dentro da Produtec Informática, você falou de alguns players dentro da parte de software, ERP. A Produtec Informática desenvolve software para a indústria do vestuário. Então, eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes, dentro dessa prosa, contextualizações da aplicação do PDM e também eu também atuo como professor na Unicesumar. Então, nós iremos trabalhar essa contextualização e aplicação prática do PDM. Só que, para que essa prosa seja bem agradável, Paulo, eu gostaria de começar de uma forma diferente. Essa forma diferente é trazendo algumas perguntas e algumas reflexões. Então, você, nosso ouvinte, que está aí do outro lado da telinha, que está experimentando essa prosa, vem cá. Para algumas dessas perguntas,
olha só, você já viu algumas situações referente ao cadastro do produto da empresa que você gerencia, da empresa que você atua, as seguintes reflexões? Duplicidade no registro de cadastros, dificuldade em localizar como o produto foi cadastrado, ter o mesmo produto cadastrado 1, 2, 3 vezes, aquela tão famosa, Paulo, multiplicidade de cadastro, descrições incompletas e não padronizadas, realizar compras de produtos devido a algum erro no momento da solicitação, dificuldade nos inventários para encontrar esses produtos e também o tempo longo para fazer o cadastramento. Além disso, Paulo e prezados ouvintes, quando nós temos aquela pessoa que faz o cadastro e ela não vem para a empresa, vira aquele, Deus nos acuda, e agora, como que a gente vai fazer o cadastro? Enfim, para você, nosso ouvinte, que vai estar experimentando essa prosa, se para algumas dessas reflexões que nós trouxemos, pelo menos uma delas, você dizer que sim, acontece aí na sua empresa, na sua organização, quer dizer, Paulo, que essa prosa é para o nosso ouvinte. Então, nós iremos trazer, através dessas reflexões, uma resposta. E essa resposta é através do PDM. Porque quando nós falamos de PDM, é uma técnica que vai proporcionar com que aquela descrição que nós iremos alocar no nosso SKU da nossa empresa, Stock Keeping Unit, assegura que eles vão ser elaboradas essa descrição da mesma forma, com precisão e técnica. E, Paulo, nós temos então aqui os nossos famosos SKUs, a unidade de manutenção de estoque. Então, trata-se, para quem não conhece ainda, tá? É claro que nós estamos, o público do Paulo aí é gigantesco, mas é importante também nós esclarecermos, né? O SKU, que é um identificador único de um produto. Então, quando nós estamos gerenciando uma operação na área da logística, que quer que seja, às vezes nós temos, Paulo, na nossa operação, centenas, milhares de SKU. E aí, como que nós iremos cuidar da descrição desses materiais? Nós vamos entregar, então, esse PDM. Paulo, sobre esses SKU, sobre essa quantidade que muitas empresas têm para gerenciar, eu tenho certeza que na sua experiência profissional, você já passou pela frente aí várias situações, correto, Paulo? Ô, Léo, é muito bacana a forma como você colocou e como é que você chamou as pessoas para atentarem para alguns detalhes aí do PDM, né? Quando nós falamos em SKUs, ou Stock Keeping Unit, né? Existem alguns pontos que muitas vezes, eu falei lá no começo que o PDM ele é o alicerce, né? E você já tocou nesses pontos. O meu ponto, até para a gente continuar aqui nessa nossa prosa, nessa nossa conversa, é o quanto as pessoas, né? Porque em termos de definição, basicamente o pessoal sabe, você já falou do SKU, né? Então você tem o código, tem a descrição do material, né? O quanto mantém isso padronizado, mas pela sua perspectiva, né? Qual é o real ou a real prioridade que as pessoas dão a isso, Léo? É interessante, Paulo, como eu tenho um olhar tanto conceitual do PDM, porque nós trazemos isso para os nossos estudantes no EAD da Unicesumar, eu também tenho um olhar prático, através da Produtec, ensinando e implantando softwares ERPs. Então, quando nós vamos dentro de uma indústria, principalmente na indústria que eu atuo, que é a indústria do vestuário, que nós viemos com essa solução através da Produtec Informática, nós vimos lá que não existe tanta preocupação por essa parte de cadastro, porque às vezes as empresas elas têm aquela necessidade de fazer com que aquele cadastro seja mais rápido, fazer com que aquele cadastro ele já se entre dentro da operação para dar entrada dentro do estoque ou para poder fazer uma industrialização. Aí, Paulo, nós como profissionais que entendemos as técnicas, que entendemos o planejamento, que entendemos o cuidado
pelo cadastro, porque eu até cito, Paulo, quando nós estamos implantando um software ERP, nós dizemos assim, um bom cadastro é um bom resultado. Então, esse cuidado que nós temos que ter no momento é fundamental. Então, quando nós encontramos situações que as empresas não se preocupam com o cadastro, a gente fala, opa, para aí, para tudo, vamos rever. Vamos primeiro planejar, vamos primeiro estruturar. E aí já vem o casamento com a nossa estrutura de PDM. Então, realmente, nós encontramos situações ainda que as empresas não têm essa real preocupação, mas nós também já temos como empresas, grandes players, que já utilizam na essência o PDM, que é, nós vamos conduzir essa nossa prosa com os nossos ouvintes, contigo, para justamente mostrar para os nossos ouvintes que é aplicável, que é possível fazer com que aqueles questionamentos que nós trouxemos lá no comecinho, Paulo, realmente nós vamos minimizar, nós vamos reduzir. E essa técnica, Paulo, é o PDM, Padrão Descritivo de Materiais, que é um conjunto de regras de cadastramento, de informações que identifica material ou serviços, de maneira de evitar erros de cadastramento e para facilitar o uso de sistemas pelos diversos atores que acabam se relacionando. Diversos atores, Léo, isso mesmo, tanto atores internos, que são os departamentos, as áreas de negócio dentro da empresa, como também os atores externos, em toda a nossa cadeia de abastecimento, como que interfere uma descrição de um produto, como que interfere uma boa solicitação para que nós possamos transitar esse produto. Além do mais, Paulo, você citou lá no comecinho que também existe outras obrigações. Essas obrigações também, até mesmo obrigações fiscais, Paulo, que ou a empresa ela muda ou ela é mudada. Então, até mesmo com essas obrigações fiscais que estão vindo cada vez mais com força, quem aí na parte de operação, nessa nossa prosa, os nossos ouvintes já falaram do tão temido não, né, Paulo? O SPED fiscal, a escrituração fiscal, né? Bloco K, bloco H, tantos blocos dentro dessa parte de SPED. Então, a preocupação, ou melhor, a estruturação está cada vez mais em evidência. Então, não existe mais tempo, Paulo, para, vamos dizer assim, para o cadastro de qualquer jeito. Não tem mais tempo para, coloca aí qualquer coisa, depois a gente vê. Isso, nós como gestores, que seja na área de logística, na área da operação, a gente tem que falar, nós temos que dar uma pausa nisso e fazer com que o nosso cadastro seja bem feito, porque nós vamos ter consequências até mesmo fiscais. Então, Paulo, ou nós mudamos ou nós somos mudados. O Léo, eu achei super interessante um ponto que você colocou aí e que eu colocaria da seguinte maneira, inclusive, o cadastro é começar pelo começo, tá certo? E você colocou muito bem a importância de você cuidar e tratar de toda a cadeia de abastecimento, de supply chain, não só a supply chain, né? Porque você acabou usando aí a parte fiscal, né? como exemplo dessa padronização, categorização, estruturação e tudo mais. O ponto é que quando se cria um SKU, muito bem falado por você anteriormente, o descritivo do SKU e todos os elementos que acompanham esse código, né, ele vai interferir lá no planejamento, vai interferir em compras, vai interferir na produção, vai interferir em logística, vai interferir na emissão da nota fiscal depois. Ninguém quer ver um código colocado ali com uma descrição qualquer, como eu já vi, né? Ou seja, você cria um banco de dados e no banco de dados, às vezes, você coloca o código, o SKU e teste, né? Produto para teste, ou coisa desse tipo. Aí, quando você emite a nota fiscal, sai lá, né? Ou seja, quem recebe não sabe o que está recebendo. E isso vai longe. Então, o começar pelo começo que eu estou falando é exatamente isso. Acontece que, como você também comentou, e ficou muito claro, é que as empresas, por ser algo aparentemente simples, né, ou que parece ser simples, não dá a devida prioridade e importância a isso. Léo,
nós estamos aqui terminando o primeiro bloco. E eu gostaria de ir para o segundo bloco com um lado prático de tudo isso, você dando as dicas, já que você é professor na Unicesumar e você trabalha na Produtec, relacionado a esse assunto, Léo, podemos, então, no segundo tópico, discutir sobre as dicas? Com certeza, Paulo, nós vamos trazer algo entregável no segundo bloco. Mas aí, Paulo, eu vou dar uma pausa aqui tomando meu cafezinho, porque essa prosa tá muito boa. Tintim. Tintim, até logo. Que prosa fantástica, Léo. Muito bacana. Você está aguçando a curiosidade de quem não conhece e quem conhece também. Ou seja, como é que nós vamos tratar a prioridade, né? E dar a devida importância para esse tema, porque ele realmente é a base, é o alicerce. Léo, comenta um pouco, pelo lado prático, como é que nós poderíamos fazer isso? Quais são as suas dicas, Léo? Ótimo, Paulo. Para mim também está bem agradável essa prosa, tomando um cafezinho aqui contigo e falando um assunto muito importante dentro das operações da nossa empresa. Porque alguns gestores, alguns profissionais falam assim: ah, Paulo, Léo, mas PDM é só a descrição? Não. PDM, ele visa identificar, descrever e classificar. O IDC identifica, descreve e classifica. Então, dentro dessa parte prática, que é esse segundo bloco, esse segundo tempo dessa prosa, nós vamos trazer que existe, é claro, softwares específicos que são estruturados só para fazer a parte de PDM das empresas e acabam integrando com os sistemas ERPs, ou até mesmo, mas poxa, eu já quero começar isso, eu já quero começar a colocar em prática todas aquelas perguntas que os professores trouxeram lá no comecinho dessa nossa prosa, eu percebi que acontece na minha operação, então eu quero mudar. Eu como gestor, eu como profissional, então um caminho que nós vamos entregar para vocês é padronizando a descrição dos materiais, serviços, tudo aquilo que transita na sua operação, quer seja da sua propriedade ou de não propriedade, o cuidado e a estruturação desse produto é fundamental, para que assim nós vamos conseguir identificar o nosso IDC, identificar, descrever e classificar. Vamos lá então, Paulo. Então, para falar dessa identificação e descrever, o próprio nome já ajuda nós a entendermos. Padrão descritivo dos materiais. Ou seja, qualquer material, qualquer produto, qualquer serviço que transitar na nossa operação, nós vamos ter um padrão no momento de cadastrar. Então, começa com uma síntese. Ou melhor, vou colocar aqui, Paulo, nessa nossa prosa, um esquema. Então, toda empresa precisa ter um esquema para cadastrar a descrição do seu produto. Dentro desse esquema, nós podemos colocar como dois grandes blocos: o nome composto daquele produto, combinado com as especificações técnicas. Dentro desse nome composto, Paulo, os nossos ouvintes, os nossos profissionais, eles podem colocar o nome do produto, aquele produto que nós estamos na nossa operação, e o que modifica ele, que nós chamamos de nome modificador. E depois as especificações técnicas, nós temos características e atributos. As características é aquilo que vai diferenciar o produto e o atributo são as opções que nós temos dentro daquela característica específica. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro ainda para os nossos ouvintes dentro dessa prosa. Então, como eu sou dentro da indústria do vestuário, né? Essa indústria me fascina, eu respiro, é claro, nesse momento de pandemia nós estamos utilizando máscara com todo cuidado, então eu respiro muito essa indústria, eu conheço muito. Então, dentro dessa ideia, Paulo, quando nós estamos cadastrando, quando nós estamos orientando as pessoas que acabam utilizando o software da Produtec, ou até mesmo fazendo orientações, na hora que nós vamos colocar lá um nome. Então, por exemplo, uma matéria-prima dentro da indústria do vestuário, que é muito comum, o tecido, que é uma das matérias-primas principais. É claro que
qualquer tipo de produto, tanto matéria-prima, produto em consumo, produto acabado, produto de revenda, serviço, tudo deve ser aplicado o PDM na nossa operação. Mas pegando então um exemplo, na hora que nós vamos cadastrar um tecido, então nós temos lá o nome, tecido plano, que é um tipo de tecido específico. Qual que é o modificador? O que faz esse produto ser modificado? Ah, então ele é de algodão cru. Ok, então nós vamos ter lá as opções dentro dessa estrutura. Então nós precisamos primeiramente, antes de fazer o cadastro do produto propriamente, nós vamos montar dentro desse esquema a estrutura do nosso PDM para cada tipo, para cada grupo, para cada família de produto que nós temos dentro da nossa operação. Então, nós temos lá tecido plano, nome modificador, algodão. E aí, quais seriam as características? O que diferencia esse produto? É claro, para cada produto vai ter a sua característica, dentro do seu segmento, dentro da área que você atua. Então, eu vou pegar 2 exemplos aqui de característica, gramatura e largura. Então, dentro disso, quais são os atributos? É as opções possíveis dentro da característica gramatura. Então, nós vamos colocar todas as variáveis que podem acontecer dentro da gramatura. Depois, a outra característica, largura. Nós iremos cadastrar todas as opções dentro dessa característica, que nós chamamos de atributos, as opções. Por quê? Com isso, nós vamos ter uma estrutura de PDM. E essa estrutura, com essa combinação, tecido, plano, algodão, com essas características, a característica de largura e gramatura, está pronto para ser utilizado no momento do cadastro do produto. Então, o primeiro momento tem uma parte de planejamento que venha antes, olhando toda a nossa estrutura. Depois nós vamos falar rapidamente no final umas boas práticas sobre isso, sobre ter um setor de catalogação, sobre ter uma central, ter um manual PDM, para que possa ficar claro como que vai ser estruturado isso. Porque depois de montar essa estrutura, fica muito simples. Simples no seguinte sentido, Paulo, e realmente padronizado de uma forma inequívoca, que não vai ter erro. Ou seja, quando o operador for fazer um cadastro, ele vai escolher que estrutura PDM eu vou escolher. Ah, então eu preciso cadastrar um novo tecido. Ele vai chamar esse tecido, essa estrutura, tecido algodão cru, e ali que vem o pulo do gato dentro do PDM. Além de ter um campo aberto, que o usuário, o operador, vai colocar e descrever o nome do produto, que é aí que corre o risco, que nem o Paulo citou lá no primeiro bloco. Ah, tem empresas lá que colocam a palavra teste, ou coloca um nome muito genérico, ou um determinado operador coloca o nome abreviado, o outro não coloca abreviado, um coloca com acentuação, o outro não, um coloca com um nome muito genérico. Então, aí está feita a lambança. Já com o PDM, quando nós temos essa estrutura prévia montada, eu escolho no momento do cadastro que eu quero tocar nessa estrutura PDM, ok. E aí o que vem acontecer? Que é o grande pulo do gato. Que o operador, ele não vai mais escrever, ele não escreve uma vírgula no nome do produto. Ele escolhe as opções. Qual é o nome? Qual é o modificador? Qual é a característica? Qual é o atributo? E é claro, pode ser N características. E aí que vem a grande pulo do gato. Mas, Paulo, como que você pode aí somar junto comigo aí nessa prosa, aí nesse pulo do gato do PDM? Ô, Léo, eu estive aqui pensando, né, matutando, já que nós estamos falando de prosa, eu estava matutando aqui, né? Nós estamos falando de Enterprise Resource Planning, ou seja, os ERPs da vida, mas uma outra característica que eu estou enxergando aqui, eu imagino o seguinte, e está muito alinhado com o que você está falando. Nós entramos lá na internet, tá certo? E entramos em algumas lojas, Magazine, eu vou citar aqui alguns exemplos, Magazine Luiza, Amazon, Fast Shop, Submarino, e muitas vezes você digita lá em cima o produto que você quer, né? E aparece o produto, o descritivo, as especificações que você está falando, ou seja, todo esse relacionamento. Quando você for falar das suas dicas, que
são sensacionais, que você já deu, mas você falou que vai dar mais algumas ainda. Eu gostaria que você relacionasse um pouco isso também, em termos de quais são os desafios que as pessoas têm, tanto lá no contexto do ERP, né? Mas também na internet, porque eu sou um usuário que muitas vezes eu vou buscar um determinado produto, mas eu não faço nem ideia se aquele produto lá ele tem um outro nome, um segundo nome, porque esse é o cuidado que precisa ter, né, Léo? Uma coisa é o quanto o usuário conhece, qual é o nome que ele conhece daquele produto e qual é o nome técnico que você dá para ele lá na internet. Estou correto? Excelente, Paulo! É claro que nós podemos trazer. Você é a grande referência nossa, Paulo. E muito bacana, Paulo, isso que você tocou. Também da parte do e-commerce, também da parte do marketplace. Porque nós, como consumidores, quando nós estamos com o bonezinho do consumidor e queremos encontrar aquele produto, quer seja em sites de busca, quer seja no próprio site da nossa empresa, da nossa organização, aonde nós queremos aguçar o desejo, a necessidade daquele consumidor clicar e localizar aquele nosso produto, então é fundamental pensar também no nome do produto. Porque não é apenas na operação global que nós estamos falando. Também ali como que isso pode impactar até mesmo nas vendas do produto, numa boa localização, através de um e-commerce, através de um marketplace, para que aquele consumidor consiga localizar com eficiência aquele produto que ele deseja. E assim, ele clica naquele botãozinho mágico, Paulo, comprar, finalizar compra, que ali por trás acontece muita logística. Mas isso é um assunto para outra prosa. Enfim, Paulo, a importância que você trouxe também com esse olhar do nosso e-commerce, porque nós estamos vendo, né, e vivenciando esse momento particular da humanidade, muitas empresas indo para a área digital. Mas será que como eu estou expondo esse meu produto, a descrição desse meu produto que eu estou expondo, será que é uma forma ágil? Será que nós temos o nome completo, o nome mais simples, para que facilite a busca desse nosso consumidor? Então é algo, Paulo, muito importante para ser pensado e planejado. Bacana, muito bacana realmente. Léo, eu gostaria, olha, nós estamos finalizando aqui o segundo bloco do nosso bate-papo, do nosso Prosa com Bertaglia. Eu gostaria que você desse uma mensagem de reflexão e até de aconselhamento, né, para aquelas pessoas que muitas vezes vivenciam esse tipo de problema, ou mesmo para aquelas que estão começando e estão querendo buscar a padronização dos dados. Qual é a jornada, qual é o caminho que elas devem seguir? Ótimo, Paulo. Eu já vou conduzir esse gancho que você falou, já trazendo as boas práticas, para que a gente finalize essa prosa que está muito agradável, esse bate-papo contigo. Então, Paulo, para trazer essa jornada, esse caminho do PDM, então nós explicamos no comecinho do segundo bloco de ter uma síntese. Essa síntese é um esquema, aonde esse esquema vai ser adaptado para o nosso segmento, para a nossa área, que eu citei um exemplo de ter o nome composto, que é dividido pelo nome mais modificador, e depois nós temos também a parte das especificações técnicas, com características e atributos. Enfim, Paulo, para continuar essa jornada do PDM, umas boas práticas é ter uma pessoa responsável dentro da empresa para estruturar o PDM. Porque quando se estrutura o PDM, aí que está a grande virada de chave. Ter uma pessoa que conhece, ter uma pessoa ativa, ter uma pessoa que vai atrás. Porque além desses detalhes que nós falamos de características técnicas, também tem a parte fiscal, classificação fiscal, NCM do produto, tem outras informações importantes que acabam tocando. Porque lá no comecinho desse segundo bloco, nós falamos que PDM não é apenas descrever, é o nosso IDC, identificar, descrever e classificar. E no classificar é que entra também a parte fiscal daquele produto, as exigências fiscais. Então é muito importante essa primeira dica nessa jornada, ter uma pessoa responsável para estruturar o PDM. Algumas empresas, Paulo, chamam até central de
catalogação, onde vai ter ali um setor, uma pessoa responsável. Ah, eu não tenho estrutura para ter setor, Léo. Ok, tem uma pessoa responsável para estruturar, não é para cadastrar o produto, ok? Para fazer a estrutura do PDM. Depois disso, ter um fluxo claro. Porque quando nós temos em mente um fluxo, ou seja, quando nós precisamos fazer a solicitação de um cadastro novo, vai passar por tal pessoa, vai passar pela central de catalogação, vai ser aprovado, vai ser entregue. Então, ter um fluxo que flua para que aconteça dentro da empresa. Depois disso, ter um manual PDM para que nós consigamos perpetuar, porque não adianta nada ter uma boa intenção, porque se ficar só na intenção e não colocar em prática ou não fazer constância, está o risco. Uhum. Então, um manual de PDM, ele vem também para mostrar por que foi estruturado, por que nós temos esses grupos, por que nós temos essas classes, por que nós temos essas características, esses atributos. Então, fica claro no manual do PDM. Amanhã ou depois entra uma nova pessoa, funciona assim, o nosso fluxo de cadastro, nós temos um manual de PDM, nós temos uma estruturação de PDM. E, por fim, ter também é muito bem-vindo, na logística a gente fala muito disso, em operações, melhor dizendo, nós também temos processos para auditar. Auditar ali a nossa estrutura, como que está o nosso manual, se está sendo de acordo com a necessidade da nossa empresa. E também, Paulo, aí que vem a grande diferença. Nós envolvermos os colaboradores. Ter uma inclusão para que nós consigamos ter manutenção e perpetuar esse PDM. Então, envolver os colaboradores, mostrar o porquê foi estruturado. Até mesmo em alguns pontos, alguns operadores acabam tocando melhor aquele produto, aí em qualquer área. Área comercial, que nem você citou lá do e-commerce, que nós acabamos explorando aqui nessa prosa, ou também na parte de operação propriamente dito, na hora que eu vou localizar um produto não almoxarifado, na hora que eu vou localizar um produto, o que vai facilitar, qual classificação que eu quero dar àquele produto. Aí já entra outras áreas também, Paulo, aí até mesmo a questão de dizer que aquele produto, como que eu vou gerenciar o estoque dele, pensando até mesmo na curva ABC, se ele vai estar um produto A, B ou C, pensando ali na parte econômica dele. Então já vem outros atributos a nível de classificação. Mas, enfim, Paulo, você pediu ali uma trilha para que possa estar começando a estruturação desse PDM, então eu espero que os nossos ouvintes tenham conseguido ali absorver e se pelo menos uma aplicação disso que nós proseamos aí com o Paulo, se fazer sentido para a tua empresa e você colocar em prática, valeu tudo a pena. Valeu a pena a gente tomar esse cafezinho e trocar esse conhecimento com todos vocês. Bacana, sensacional, Léo. Eu agradeço de coração, os amigos aqui do Prosa com Bertaglia também agradecem. Seguramente é um aprendizado diferenciado. Nós estamos trazendo aqui temas diferentes. Muitas pessoas estão se inscrevendo no canal. É importante se inscrever e apertar lá o sininho, né? Clicar no sininho, porque aí recebe a notificação, né? Léo, meu abraço virtual para você, tá? De coração, gratidão pela colaboração aqui com os amigos e amigas do Prosa com Bertaglia, ao infinito e além, meu amigo. E o que muito fazemos obrigado. em vida, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Muito obrigado, Paulo. Gratidão também. Eu sou muito grato por ter te conhecido, Paulo, e ver como que você é uma pessoa amigável, acessível, que quer espalhar o conhecimento em todo o mundo. E esse conhecimento é o conhecimento da logística. Você, Paulo, é a nossa grande referência na logística brasileira. Gratidão, Paulo. Muito obrigado por ter te conhecido e fazer parte desse momento aí que ecoou para a eternidade. Prosiano, junto contigo. Um grande abraço. Fica com Deus, meu amigo. Muito grato. Amém. Tudo de bom para você. Tchau, tchau.